Olá! Quem nunca se perguntou como é que algumas empresas parecem estar sempre um passo à frente, não é mesmo? Pois é, a resposta, muitas vezes, está na melhoria contínua. Hoje, o que a gente vai fazer é montar uma verdadeira caixa de ferramentas com as metodologias essenciais para otimizar qualquer processo. A ideia é transformar pequenos ajustes em grandes vitórias. O nosso roteiro de hoje é bem simples e direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender a filosofia por trás de tudo isso. Depois, vamos adicionando as ferramentas à nossa caixa, uma por uma, começando pela organização com o 5S, passando para a análise de problemas, depois para a geração de soluções e, por fim, vamos aprender a olhar para fora, com o benchmarking. Antes de pegar qualquer ferramenta, a gente precisa construir o alicerce certo. Então, vamos começar com a mentalidade que sustenta toda a prática da melhoria contínua. E essa filosofia tem nome, Kaizen. É uma palavra que vem do japonês Kai, que significa mudança, e Zen, que significa melhor. A ideia é simples, mas olha, é transformadora. O ponto crucial aqui é que a melhoria não é um evento isolado com data para acabar, sabe? É uma cultura de evolução constante que tem que estar incorporada no dia a dia. Ok, com essa mentalidade como nosso guia, vamos pegar a primeira ferramenta da caixa, o 5S. Pense nele como a preparação do terreno. Afinal, é praticamente impossível construir algo melhor no meio da desordem. O propósito do 5S é justamente esse: criar um ambiente de trabalho que não seja apenas organizado e seguro, mas que seja, acima de tudo, eficiente. É a base onde a melhoria pode, de fato, florescer. E o método funciona num ciclo de 5 passos. Começa com o Seiri, que é o bom senso de separar o que é necessário daquilo que é inútil. Depois que a gente só tem o essencial, usamos o Seiton para organizar tudo, cada coisa em seu devido lugar. Com tudo organizado, vem o Seiso, a limpeza. E para essa ordem não se perder, a gente aplica o Seiketsu, criando padrões. E talvez o mais importante, o Shitsuki, que é a disciplina para que tudo isso vire um hábito permanente. Certo! Agora que o ambiente está organizado, fica muito mais fácil enxergar os problemas com clareza. Então, é hora de adicionar as ferramentas de diagnóstico à nossa caixa. E a primeira delas é o diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe. É uma ferramenta visual incrivelmente eficaz para a gente organizar um brainstorming e mapear todas as possíveis causas raiz de um problema. E vejam só como ele organiza o pensamento. Ali na direita, na cabeça do peixe, a gente colocaria o problema principal, tipo, atraso na entrega. As espinhas maiores representam as grandes categorias de causas, como o método, mão de obra, material, e a partir delas, como se fossem espinhas menores, a gente vai detalhando as causas mais específicas. É uma forma visual e genial de entender como múltiplos fatores levam a um único resultado. Isso tudo nos leva a uma questão bem importante. Com tantas causas potenciais identificadas ali no diagrama, por onde é que se começa a agir? A resposta, na verdade, está num princípio muito conhecido: o princípio 80-20. Exato, o princípio de Pareto. Ele nos diz algo muito poderoso. Na maioria das situações, 80% dos problemas são causados por apenas 20% das causas. O segredo, então, é identificar e focar toda a nossa energia nessas poucas causas vitais para gerar o máximo de impacto possível. E é exatamente para isso que serve o gráfico de Pareto. Reparem bem, as barras em ordem decrescente mostram a frequência de cada causa. A linha que sobe mostra o impacto acumulado. O ponto onde essa linha cruza os 80% nos mostra exatamente quais são as poucas barras, os poucos problemas nos quais a gente deve focar para resolver a maior parte da questão. É um verdadeiro mapa para eficiência. Ok, já organizamos o ambiente e diagnosticamos os problemas. Vamos agora para a etapa de criar soluções. É hora de adicionar ferramentas de criatividade e inovação ao nosso kit. E a primeira ferramenta aqui é um clássico, o brainstorming. A premissa é bem simples: gerar um dilúvio de ideias em grupo, sem filtro nenhum. Nesse momento, o objetivo é um só: quantidade, não qualidade inicial. E para que a mágica aconteça, o ambiente é tudo. A regra de ouro é adiar o julgamento. Nenhuma ideia é criticada. Muito pelo contrário, ideias ousadas, até meio malucas, são incentivadas. O foco é gerar um volume enorme de opções, construindo umas sobre as outras num processo que tem que ser totalmente colaborativo. Mas e se for necessária uma abordagem um pouco mais estruturada para inovar? Bom, para isso, existe outra ferramenta poderosa no nosso kit. Essa ferramenta é o Design Thinking. Ele é um processo focado no ser humano para resolver problemas complexos. E ele segue etapas bem claras. Primeiro, a imersão, para entender a fundo o contexto. Depois, a definição, para enquadrar o problema central.
Aí sim, vem a ideação, que é onde o brainstorming entra. E por fim, a prototipação, para criar e testar modelos da solução. Até agora, a gente olhou muito para dentro da organização. A nossa última ferramenta nos convida a fazer o contrário, olhar para fora, para o mercado. Essa ferramenta é o benchmarking. Basicamente é o ato de olhar para os líderes de mercado e comparar os processos, serviços e resultados deles com os nossos. A ideia é poderosa pela simplicidade. Em vez de ficar reinventando a roda, a gente aprende com quem já faz com excelência. Isso ajuda a definir metas que são ao mesmo tempo ambiciosas e realistas. E existem diferentes formas de fazer isso. O benchmarking competitivo é o mais óbvio, compara com os rivais diretos. O colaborativo é quando empresas parceiras compartilham informações para melhorar juntas. O funcional é muito interessante. Ele compara uma função específica, tipo logística, com a empresa que é líder naquilo, não importa o setor. E claro, tem também o interno, que compara diferentes áreas dentro da mesma organização. Então, vamos recapitular a nossa caixa de ferramentas. Nós temos o Kaizen como a filosofia que guia tudo, o 5S como a base e o alicerce da organização, o Ishikawa e o Pareto como as nossas ferramentas de diagnóstico, o Brainstorming e o Design Thinking como os motores da inovação, e por fim, o Benchmarking como a nossa bússola externa. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Qual desafio, daqueles bem comuns em qualquer organização, poderia ser o primeiro a ser analisado com uma dessas ferramentas? Afinal, a melhoria sempre começa com a primeira pergunta e, claro, com o primeiro passo.